Ele está comigo, não tem mal algum. Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós em nome do Senhor Jesus, pela convicção do seu Santo e bom Espírito. O tema do nosso estudo está na tela: reforma do vestuário masculino. Sim, chegou a hora dos varões. Muito se vê pregando sobre a reforma do vestuário feminino. E eu tenho estudo no meu canal. Eu convido as minhas irmãs a estudarem, né, este assunto. Vocês que estão aí com os vossos maridos, meus irmãos, eu convido as minhas irmãs a entrar no meu canal e examinar o estudo sobre a reforma do vestuário feminino. Mas nesse estudo aqui, eu estou tratando do vestuário masculino. Sim, chegou a hora dos varões. Aqui eu coloquei algumas imagens ilustrativas e ao decorrer do nosso estudo, eu colocarei alguns textos e veremos se esses estilos estão de acordo com a palavra de Deus, com a representação do chamado de Deus em Cristo Jesus. A primeira imagem nós temos dois varões, um está com um blazer de cor rosa bebê e o outro está com um blazer de cor púrpura ou roxo, calças brancas, então temos uma variação de cores. A outra imagem temos um blazer justo de cor rosa pink. Eu já vi irmão adventista usando esse tipo de cor, ternos de rosa pink. Gênesis, isso é errado? Isso não representa o caráter de Cristo? Veremos isso ao decorrer do estudo. Eu estou apresentando algumas imagens para que, ao decorrer do estudo, possamos ler alguns testemunhos e verificar se estão de acordo ou não. A terceira imagem temos um varão, acredito que é um estilo africano. Na África se usa muito, né, essas estampas chamativas. Eu não sou de acordo com isso, né? A peça também superior é justa, desenhando, né, os membros do corpo. Agora, uma coisa eu concordo que é o tamanho. Vamos tratar sobre isso ao decorrer do estudo. O tamanho da peça superior, cobrindo o órgão íntimo, tanto na frente como atrás. Ok? Vamos tratar disso. A outra imagem, temos um varão de bermuda, bem descontraído. Mas, Gênesis, não poderíamos usar esse estilo na semana? Tem alguma diferença na santificação do vestuário do sábado para o resto da semana? Nós só representamos a Cristo dentro da igreja? Nos dias de culto? Os outros dias não existe representação? Claro que os testemunhos dizem que nós devemos ter um vestuário especial para o sábado. Pode-se fazer um vestuário especial, que não se usa durante a semana, mas o estilo, a simplicidade, a modéstia é a mesma, a santificação é a mesma. O outro varão está de bermuda com uma camisa social, só que apertada, justa, e com o seu peitoral à mostra. Isso representa a Cristo? Será que cristãos usam esse tipo de vestuário? Com certeza. Aqui temos outro varão com uma camisa justíssima em seu corpo,
desenhando, né, seus detalhes, suas curvas. Estaria isso correto? Eu conheço pastores conhecidos, renomados em nosso meio, que usa esse tipo de vestuário. Olha a calça apertada, desenhando seu órgão íntimo. Outra coisa que vamos tratar ao decorrer do estudo. A peça superior não cobre. Percebe o que Satanás fez? E muitos cristãos estão errando nisso. Até alguns que se dizem reformadores estão pecando nesse detalhe. A parte superior não cobre essa parte aqui, ó. Essa parte íntima, tanto na frente como atrás. Outra coisa, cores berrantes. Isso é correto? Um representante de Cristo usar cores berrantes, chamativas, para quê? Eu sou homem, eu sei. Eu era do mundo, eu vivi 33 anos seguindo as modas. Toda a minha economia, grande parte da minha economia, eu gastava em roupas de grifes, marcas. Então eu posso falar com autoridade moral. Quando eu comprava uma roupa com uma cor chamativa, era para chamar atenção. Era para chamar atenção. Então não me venha com argumento que não tem nada a ver. É para chamar atenção. Um cristão que zela pelo nome de Cristo, que ele está buscando representar, ele vai escolher cores discretas. Sim, cores simples e discretas. Outra coisa, se costuma usar, né, não só no mundo, mas dentro das igrejas por pastores e membros, gravatas chamativas, cores se destacando uma da outra. É correto? É uma pergunta. Não estou aqui condenando, estou perguntando para que cada um examine a sua consciência com Deus. Não é comigo. Eu sou apenas um vaso que está transmitindo aquilo que Deus derramou sobre mim. Última imagem. 3 ângulos, de lado, de frente e de costa. Percebe que a calça apertada, que é a moda, o costume hoje, as lojas estão cada vez mais só vendendo calças mais justas. Até os idosos, os anciãos da igreja estão aderindo a essa moda como algo comum. Algo comum. Homens que eu vi no começo, quando eu aceitei a fé, que tinham um vestuário mais folgado, uma calça mais folgada, hoje estão aderindo às calças mais justas, chamadas slim. É correto? É uma pergunta. É correto? Representa a Cristo? Olha isso aqui, desenhando a parte traseira, desenhando a parte dianteira do homem. Isso aqui é algo que representa a Cristo diante das irmãs? Isso aqui causa uma impressão correta, santificada na mente da irmã que vê esses irmãos? E o povo do mundo? Qual testemunho estão dando? Nenhum. Não tem diferença. Você olhar um adventista hoje na rua, não tem distinção. Não tem distinção. Como é que é um povo particular, santo, separado, peculiar? 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 Aonde? Em alguns pontos? Ah, eu guardo o sábado, eu sou peculiar.
Será que a sua obediência não é como a dos fariseus? Parcialmente? Estou falando com amor e temor no Senhor, desejando que se atentem, que se despertem e se convertam, em nome de Jesus. Continuemos. Uma pergunta. Diante das mudanças que vêm ocorrendo durante a história, no que toca ao vestuário, estariam os líderes e sacerdotes dos oráculos de Deus se vestindo como verdadeiros representantes dele? Ou Satanás tem trabalhado nesse sentido para mantê-los enganados, ainda que sejam sinceros na sua profissão de fé? Será que Satanás tem enganado em menor ou maior grau? Vamos ver mais algumas imagens. Olha essa imagem aqui, eu destaquei. Isso aqui eu vejo constantemente em irmãos. Irmãos que têm, assim, um pudor, né? Que buscam santificação, que falam de santificação, que se dizem reformadores, mas quando se sentam de frente das irmãs, isso aqui, ó, fica destacado, horrível. Horrível, abominável. E essas coisas passam como algo comum. Ninguém fala nada. O pastor é um cego. Ele mesmo se veste dessa maneira, se senta dessa maneira, se comporta dessa maneira. Como é que as ovelhas vão ser despertadas? Por esses cães cegos e mudos. Essa é a realidade dessa geração. Olha a outra imagem. Calças apertadas, olha isso. Eu tenho visto alguns irmãos, a calça não chega ao tornozelo. Além de ser justa na perna, ela falta um pouco ali para chegar. Não é como antigamente. É a moda. Eles aderindo. Não chega não cobre ali o sapato, não fica como antigamente. Uma coisa social. É a moda, é o costume. E os ditos reformadores que se colocam nas redes sociais dizendo que são reformadores, usando esse tipo de coisa. Calças apertadas, justas. Olha isso aqui. Olha o volume. Eu já vi pastores, anciãos, nos púlpitos, desenhando, se movimentando e desenhando. Por quê? Porque o seu blazer ou a sua camisa não cobre, não é um pouco mais longa. Por quê? Porque Satanás, através da moda, está encurtando tanto o vestido, né, encurtando acima dos joelhos, como também as peças masculinas. Encurtando manga, encurtando as pernas, tanto de mulheres como de homens. Esse é o trabalho dele. E os cães mudos, os cães cegos, não ladram. Olha isso. Eu já vi isso aqui, no púlpito. No púlpito. De olhar assim, eu falo, meu Deus. As irmãs ali de frente, assim embaixo. Eu me agonio com isso, porque é algo tão gritante. E há uma cegueira que não consegue ver. E aqueles que veem, se calam. Vamos continuar. Vamos ler o primeiro texto. Mensais Escolhidas 3 diz: quando vejo a profeta do Senhor dizendo, quando vejo muitos adventistas que guardam o sábado tornarem-se mundanos no pensamento, na conversação e no vestuário, meu coração se entristece.
há mais de 100 anos atrás. Vale lembrar, há mais de 100 anos atrás. As pessoas que pretendem crer que possuem a última mensagem de misericórdia e advertência ao mundo, a ser dada ao mundo, são atraídas por modas mundanas e fazem grandes esforços para segui-las, até onde pensam na sua ilusão por Satanás, que sua profissão de fé lhes permite ir. Que ilusão! O vestuário mundano entre o nosso povo é tão visível que os descrentes comentam frequentemente. Pelo seu vestuário, não se pode distingui-los do mundo. Olha que coisa! Há 100 anos atrás, imagine agora! Imagine agora! Essa é a realidade. Olha essas imagens aqui, essas imagens antigas, de antigamente, 1920, 5 anos depois da irmã Ellen White descansar no Senhor. Olha como era a parte superior. Cobria a calça folgada, descendo até embaixo. Não era um funil. Vocês percebem? Aqui cobria, ó. Um pouco mais longa, cobrindo a frente e a parte de trás. Então, quando o homem se movimenta, ele pode se movimentar, ele pode agachar, que não vai desenhar suas nádegas ou a sua parte da frente, seu órgão, seu testículo. Por quê? Porque está cobrindo. Já faz alguns anos que a minha camisa é tipo uma bata. Ela não é como as dos judeus, dos muçulmanos, que vai até lá embaixo, mas ela vai próximo do meu joelho. Eu posso sentar, eu posso caminhar, eu posso abaixar, eu posso se movimentar, que não vai desenhar nem a minha parte da frente, o meu testículo, ou as minhas nádegas. E quando eu sento, também cobre. Então, isso é pudor. Isso é modéstia. Ok? Olha só aqui, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha o tamanho aqui, ó. Aqui é um pouco mais recente, já tinha aquela questão de cores vibrantes, né? Mas o tamanho ainda estava modesto. Estava cobrindo a parte da frente e a parte de trás. Diferente da moda de hoje, que os ditos seguidores de Cristo estão usando ternos acima do cinto, ali próximo do cinto. Quem é que fez esse estilo? Satanás. Sim, Satanás. Ele mesmo. Pode achar ruim, mas é Satanás. Não representa o Espírito de Cristo. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Mais um texto, parábola de Jesus. Não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. Há mais de 100 anos atrás. Aqui é há mais de 100 anos atrás. Percebem? Isso deve ser dito. Há mais de 100 anos atrás. Já falava-se isso. Imagine agora. Se a irmã Ellen White ou qualquer profeta fosse trazido a essa geração, eles teriam um infarte. Teriam um infarte fulminante. A linha de demarcação é imperceptível. Não tem linha de demarcação. Não tem linha. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmo. A igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo deveria passar para a igreja na obediência da mesma.
Diariamente a igreja se está convertendo ao mundo. Há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. Isso deve ser ressaltado. Há 100 anos atrás. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira, destinado aos mundanos, aos ímpios, aos desobedientes. Façamos um concerto. Essa é a hora. Já estamos atrasados diante dos acontecimentos. 1 Pedro 2, 9, 11. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, ou deveria ser, um povo peculiar, para que anuncie os louvores daquele que buscais representar, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, santidade, santificação, consagração do corpo e da mente. Vós que em tempo passado não erais povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. Efésios 4, 17 e 18 diz: E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, nos costumes, nas práticas do mundo, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de santidade de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Duro, de pedra. Gênesis 3, 21 diz, Gênesis 35, 2 diz, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Então a questão das vestes é adoração a deuses estranhos ou ao único Deus. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Adão ficou envergonhado com a sua nudez, com o seu pecado, e fez para eles vestes, para ele e para Eva. Deus viu que aquelas vestes não cobria seus membros. O que ele fez? Fez vestes, túnicas, que cobria seus membros. E esse é o princípio que devemos seguir hoje. Não seguir a grande multidão, ainda que se digam cristãos, ainda que se digam adventistas do sétimo dia. Agora eu faço um comentário. Imagine comigo, se Deus já exigia uma mudança em tempos tão remotos, onde sabemos que as pessoas estavam mais próximas do Éden, imagine em nossos dias. Já imaginaram? Se Deus já exigia naquele tempo, imagine hoje. Isso é muito sério.
Só os iludidos e estúpidos não param para pensar nessas coisas e solicitar que o Senhor esquadrinhe seu coração e lhes mostre sua condição diante dele. Só os iludidos e estúpidos. A ignorância, todos nós podemos por um tempo ser ignorantes. Eu posso estar em ignorância, mas eu rogo a Deus que me mostre. Depois que ele mostra e a pessoa continua, não é mais ignorância, é estupidez, é rebeldia voluntária. Mensagens escolhidas. Alguns pastores usam colete de cor clara, ao passo que as calças são escuras. Ou o colete escuro e as calças claras. Sem gosto ou boa combinação do vestuário quando comparece perante o povo. Estas coisas estão pregando as pessoas, ou seja, dando uma má impressão, dando um mau testemunho. Ou seja, não pode usar cor clara com cor escura. Não sou eu que estou falando. É a profeta. É a profeta que está falando. Aí alguns vão dizer, mas aqui é só os pastores, é? É só os pastores? Claro que os pastores primeiramente. Porque o rebanho segue o testemunho do pastor. Como diz o irmão Paulo, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não que é só para os pastores. A pregação é para os pastores, para que eles se convertam e as ovelhas, os membros, tenham o testemunho correto e sigam o seu testemunho. Sua vida e sua pregação com a palavra de Deus. Mas isso é só nos púlpitos? É só na igreja? Não. Na vida diária. A representação de um seguidor de Cristo não é só na igreja. Deus não está na igreja. Nós não testemunhamos do caráter de Deus não só na igreja, mas no dia a dia. Nosso testemunho é dia a dia. Seja em casa, seja no trabalho, seja no supermercado, seja em qualquer lugar. Vamos continuar. Testemunho, volume 2. Tecido preto ou escuro é mais apropriado para o pastor no púlpito e causará melhor impressão nas pessoas do que seria causado pela combinação de 2 ou 3 cores diferentes em seu traje. Não sou eu que estou falando. Mas, Gênesis, por que os pastores não pregam isso nos púlpitos? Porque eles são cães mudos. São cães mudos. Eles não pregam a verdade como um todo. Pregam partes. São covardes. São covardes. E falo isso com temor e amor e autoridade do Senhor. São covardes, porque se fossem verdadeiros pregadores, se amassem primeiramente a Deus e ao próximo, eles pregariam a verdade, do jeito que ela é. Mais um texto, Deuteronômio 22, 11. Não te vestirá de diversos estofos, de lã e linho juntamente. Percebe a combinação? O mesmo Deus que falava lá atrás, que fala hoje em questão de diversidade de cores, isso é vaidade. Isso é querer se chamar atenção. Isso não é modéstia. Isso não é prudência, pudor, simplicidade, discrição. Não. É querer se mostrar. Eu fazia isso. Eu comprava roupas coloridas para fazer isso.
E depois que eu me converti, eu comprei roupas mais sociais, mas no mesmo espírito ainda. De ostentação, de vaidade. Mas Deus, na sua misericórdia, me salvou e continua me salvando. Amém. Deve-se manifestar bom gosto quanto às cores. A esse respeito, a uniformidade tanto é desejável como conveniente para Deus. Contudo, a tenaz, o tecido, pode ser tomada em consideração. Um tecido resistente, durável, de durabilidade. A irmã Ellie fala isso em outros testemunhos. Deve-se procurar cores discretas. Discretas. É o testemunho do Espírito de Deus. Eu apenas estou transmitindo. É Deus que está falando convosco. Quando se usa material estampado, deve-se evitar desenhos grandes e berrantes, que demonstram vaidade e vão orgulho nos que os escolhem. O gosto extravagante de pôr cores diferentes é mal, é coisa do mal, é do espírito do mal. Orientação da criança é o livro Ciência do Bom Viver. A Bíblia ensina modéstia no vestuário, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. O texto é direcionado às mulheres, mas eu vou aplicar aos homens, em alguma parte. Isto proíbe ostentação nos vestidos ou no vestuário masculino. Cores berrantes, profusa ornamentação, cheio de broches, de coisas. Isso é vaidade. Tudo que tenha o objetivo de chamar atenção para a pessoa ou provocar admiração está excluído do traje modesto recomendado pela palavra de Deus. Atenção para a pessoa, chamar atenção para ela, provocar admiração, é o que fazem, ainda que não diga, é o que fazem. Eu sou ser humano e eu sei. Eu sou ser humano e eu sei. Eu pratiquei isso. Em alguns momentos me vem sugestão para praticar isso. Mais um texto, Spalding Magan. O trabalho do espírito no interior mostrará uma mudança no vestir exterior. Ah, o que vale é o coração. Que coração? Se o seu coração aceitar os princípios, a parte exterior, que é o testemunho exterior, vai mostrar o que está no teu coração. Então não me venha com essa historinha, o que vale é o coração. Coração podre, rebelde, duro, de pedra. Aqueles que se arriscam a desobedecer às mais claras declarações da inspiração não ouvirão nem receberão, e nenhum esforço feito por humanos servirá para levar esses idólatras a um vestuário singelo, sem adornos, simples e limpo, que de modo algum os torna estranhos e segulares. Eles continuarão a expor-se, apresentando suas cores ao mundo. Então, para alguns, para a grande maioria, esses testemunhos, esse estudo, de nada valerá. Eles continuarão no seu rumo, na sua rebeldia, criando argumentos para não obedecer à palavra de Deus. Continuarão apresentando suas cores, suas diversas cores, sua vaidade ao mundo, porque são do mundo. Porque se fossem de Cristo, se converteriam, aceitariam o testemunho, ainda que com
dor no coração pelo sacrifício que deveria ser feito, mas aceitariam, acariciariam a luz. Carta 19. Deus chama a sua igreja para ser separada do mundo em relação ao vestuário mais do que imaginamos. Mais do que imaginamos. Mensagens Escolhidas diz: suas roupas são imundas e, no entanto, esses estão sempre falando contra o orgulho. Que hipocrisia, não? Tivessem eles estado entre os que se reuniram em torno da montanha para ouvir a lei pronunciada no Sinai, teriam sido expulsos da congregação de Israel, porque não obedeceram à ordem divina. Troquem suas vestes, era a ordem desde Jacó. Mas nossas roupas, conquanto modestas e simples, devem ser de boa qualidade, de cores próprias, não de diversas cores, e adequadas ao uso. Devem ser escolhidas mais com vistas à durabilidade do que à aparência. Percebem? Por que, Gênesis, isso aqui não é pregado nos púlpitos? Porque a grande maioria dos pastores são cegos e cães mudos. Cães que não ladram, que não dão o sonido certo, positivo, o testemunho direto. Mais um texto. Conselho sobre regime alimentar. João separou-se dos amigos e ostentação da vida. A simplicidade do seu vestuário, feito de pelos de camelo, era uma permanente reprovação da a extravagância e exibição dos sacerdotes judeus, bem como do povo em geral. Hoje Deus está levantando Joãos, que estão fazendo seus vestuários simples, com cores discretas, para não chamar atenção, mas para honrar e glorificar aquele que o chamou. Você será um João ou um mundano? Mais um texto. Não deveria haver em seu vestuário uma diferenciação do vestuário do mundo? Não deveria o povo de Jeová, que é seu tesouro peculiar, procurar mesmo no vestuário glorificar a Deus? E não deveria ele ser exemplo na questão do vestuário, exemplo, tanto dentro da igreja como lá fora? E por seu estilo simples, reprovar o orgulho dentro da igreja e lá fora, a vaidade e a extravagância dos que professam a verdade, mas são mundanos e amantes de prazeres? Deus isto requer do seu povo. O orgulho é reprovado em sua palavra. Orgulho, vaidade. O cristianismo não deve ser meramente mostrado no sábado e exibido no santuário de Deus. É para cada dia da semana e para todo lugar. Entenderam? Então, no sábado eu coloco uma roupinha, né? Camisa social, calça social. Alguns, né? Existem alguns ainda. Mas durante a semana você vê na rua como mundano. Como mundano. Não existe um testemunho peculiar que as pessoas olhem e digam: esse rapaz é diferente. O vestuário dele é algo diferente. Você entende? É o que acontece hoje. É o que acontece hoje. São cristãos de sábado, de culto, e mundanos no dia a dia.
e existe aqueles que são mundanos no culto e mundano no dia a dia. Então são níveis. Outro texto, testemunho seleto. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Assunto que devem ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa. Aconteceu isso comigo. Por algum tempo, eu continuei. Saí daquele mundanismo gritante, né? E agora comprei roupas sociais, mas ostentando ainda marcas. Nós vemos muito isso, né? Adidas, né? Aquelas marcas, não posso falar aqui, mas essas marcas conhecidas, né? Sendo cobiçadas. E eu continuei nessa linha. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça em Cristo Jesus, me salvou e peço que continue me salvando. Acariciam o orgulho de coração. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. Decisiva. Mais um texto, evangelismo. Por amor de Cristo, cujas testemunhas somos, devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante ele. Com isto, nos ensinou que tem suas preferências, também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão. Por ser esta simbólica. Do mesmo modo, Deus hoje, né, mostra as roupas dos seguidores de Cristo, que devem ser simbólicas. A minha roupa é simbólica? O que é uma roupa simbólica? Será que o que estamos vestindo na igreja é uma roupa simbólica que representa as exigências de Deus? Que representa a Cristo no seu seguidor? Será que a roupa que estamos vestindo no dia a dia é simbólica? Simbólica! Será? Pense, analise, leve a sua consciência ao esquadrinhador. Não tente olhar a grande multidão, porque você vai para o inferno. Vai para o inferno. Se você ficar olhando para a multidão e não clamar ao Senhor, você vai para o inferno juntamente com a multidão. O grande rebanho de Satanás. Mensagens aos jovens. Ao ver eu o terrível fato de se achar o povo de Deus em conformidade com o mundo, não havendo distinção, exceto no nome entre muitos dos professos discípulos do manso e humilde Jesus e os incrédulos. Só o nome. Profunda foi a angústia de meu coração, diz a irmã Ellen. Vi que Jesus era ferido e exposto a uma evidente vergonha. Vou ler mais uma vez. Vi que Jesus era ferido e exposto a uma evidente vergonha.
Disse o anjo, ao ver com tristeza o professo povo de Deus amando o mundo, participando de seu espírito e seguindo-lhe as modas. Desliguem-se, desliguem-se do mundo, disse o anjo, para que ele não lhes dê sua parte com os hipócritas e os incrédulos do lado de fora da cidade. Sua profissão de fé só lhes causará maior angústia e será maior o seu castigo, porque souberam sua vontade e não fizeram. Mais um texto. Cristo se envergonha de seus professos seguidores. Por quê? Em que apresentamos qualquer semelhança com ele. Em que representamos qualquer semelhança com ele? Pergunta. Em que nossa maneira de vestir se harmoniza com as exigências bíblicas? Não quero que recaiais sobre mim os pecados do povo, e darei à trombeta o sonido certo. Tenho por anos dado o testemunho claro e decidido acerca desse assunto, seja pela imprensa, seja da tribuna. Não me tenho esquivado a declarar todo o conselho de Deus. Preciso estar limpa do sangue de todos. O exercerem a mundanidade e o orgulho quase universal império não é desculpa para o cristão fazer o que os outros fazem. Deus disse: não seguirás a multidão para fazer o mal. Lembram que ele disse? Que a escolha de várias, 2 ou 3 cores diferentes é coisa mal, é coisa má. Isso aí. Você fala, o mal é só matar, é só roubar. Vai nessa compreensão rasa, como os fariseus entendiam o adultério. Vai. Não vai. Esse é o meu conselho. Satanás está inventando constantemente um novo estilo de vestuário, que se provará uma maldição para a saúde física e moral. Exulta quando vê professos cristãos aceitarem avidamente as modas por ele inventadas. 100 anos depois dos testemunhos, mais de 100 anos, mais de 120 anos, Satanás parou de inventar essas modas de calças apertadas, da parte superior não cobrir a parte íntima do homem, frente e trás. Será que é coisa de Deus? Será que é Deus? Isso é de Deus? Com certeza a sua consciência diz que não. Eu não sei se você vai atender a sua consciência, a sua razão. Eu desejo que sim. Mas a grande maioria não vai atender a voz na consciência. Da mesma forma que os rebeldes não atenderam a voz durante a história. Desde o Éden, quando aquela voz falou, não é bem assim. Não morrerás. A mesma voz está falando hoje. E muitos seguirão. Não seja, meu irmão, um desses. Nossa única segurança está em postar-nos como povo particular de Jeová. Não devemos ceder 1 polegada de terreno aos costumes e modas desta época degenerada, 100 anos atrás. Imagine hoje. Mas sim ficar moralmente independentes. Que o mundo nos rejeite, que a grande maioria da igreja nos rejeite. Fiquemos firmes, sem nos comprometermos com as suas práticas corruptas e idólatras. Mais um texto. E a evidência de que o gosto está mudado
será vista no vestuário de todo aquele que anda na vereda aberta para os redimidos do Senhor. Seja um desses, em nome de Jesus. Mais um texto, Conselhos para a Igreja. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causado pelo testemunho positivo da verdade, motivado pelo conselho da testemunha fiel, Jesus, aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Mas, outro texto, eles não estão em harmonia com o que é correto nos testemunhos. Desprezam os testemunhos positivos a eles, porque mostra seus hábitos, suas práticas, suas modas, seu orgulho, sua vaidade, que atinge o coração, e gostariam que fosse silenciado todos os que fazem repreensões. É o que eles queriam. Mas Deus os sustenta e eles continuam como atalaias, dando testemunho, e alguns obedecer-lhe-ão. O testemunho da testemunha fiel não foi atendido nem pela metade da igreja. Primeiro parágrafo, ela continua. O solene testemunho do qual depende o destino da igreja foi subestimado, se não rejeitado por completo. É sério a coisa. Esse testemunho de que tem que realizar arrependimento profundo, e todos os que de fato receberem, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Amém. Para a honra e glória de Deus. Os que satisfazem em todos os pontos, segundo os testemunhos, e resistem a toda prova, e vencem, seja qual for o preço, atenderam ao conselho da testemunha verdadeira, e receberão a chuva serôdia, estando assim aptos para a transladação. Amém. Será você um desses que vencerá em todos os pontos da nossa fé? Buscará aceitar todos os testemunhos? Ou será aqueles que aceitam partes e negam outras? Não sejam desses, meu irmão. Aqui está o meu contato para possíveis dúvidas, perguntas e questionamentos. Deus o abençoe. Esse é o meu desejo da parte de Deus em Cristo Jesus. Amém.